Uma boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, antes de nós iniciarmos, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Bendito Deus, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, que nos é dada para podermos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Oramos por um milagre, que o Teu Santo Espírito ele possa ministrar esta palavra aos nossos corações. Só Ele tem esse poder. E conhecendo e sondando os nossos corações como Ele conhece e sonda, essa oração pedimos para que Ele visite a cada irmão aqui de forma individual, particular, mas também que Ele fale de maneira coletiva com a Tua igreja. Dá-nos a graça, que a Tua palavra poderosamente nos confronte, se for necessário, nos exorte, nos humilhe, nos quebre, mas que ela também nos conforte, nos console, nos restaure, nos renove. Nós pedimos a Ti, Senhor, e rogamos por Tua bondade e fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, hoje nós iremos falar das marcas de um verdadeiro pastor. Eu não sei para você, porque se nós fôssemos perguntar aqui, inquirir a cada um, e se nós buscássemos uma resposta de cada um de vocês, do que você consideraria essencial, imprescindível, como marca de um pastor, talvez nós sairíamos daqui com dezenas de sugestões. Nós sairíamos aqui com dezenas de sugestões e das mais diversas. Não é à toa que um escritor chamado David Tripp, ele diz que o pastor ele tem que ser marcado por pelo menos 6 características. A primeira delas é a humildade. A segunda, a sensibilidade. A terceira, a paixão. A quarta, a confiança. A quinta, a disciplina. E a sexta, o repouso na graça de Deus. Bom, se fôssemos aqui fazer um apanhado do que os estudiosos, os peritos, aqueles que são especialistas no ministério pastoral, nós, assim como eu sugeri no início, teríamos uma série de definições que marcaria, do que iria caracterizar um verdadeiro pastor. E nesta noite, queridos, é verdade, na medida que eu estiver pregando, será inevitável a comparação ou as comparações. Será inevitável em alguns momentos o desejo de pegar o reverendo Abílio, graças a Deus, e não eu, não é? Pelo colarinho. Talvez de questioná-lo lá fora. Ou talvez aquele sentimento de gratidão por Deus colocar alguém fiel, né? Um obreiro esforçado, alguém piedoso, para velar diante de Deus pela sua alma, amém? O texto que nós estamos prestes a ler, ele aborda como continuidade, né? Os capítulos abordados nos cultos de domingo, né? Ou nos cultos anteriores. Nós vimos que no primeiro capítulo Paulo mostra como nasce a igreja, né? E vemos como Paulo aborda a forma que ele pastoreia essa igreja. Esse foi o tema da nossa última mensagem, né? O modo como Paulo pastoreia. E foi muito emblemático a figura da mãe e do pai aqui abordada.
Agora Paulo vai abordar o processo de amadurecimento dessa igreja. Como essa igreja ela deveria se portar, se manter, uma vez que ela estava inserida num contexto de muitas dificuldades, de muitas tribulações, de muita perseguição. Então, a leitura do texto que faremos aqui irá abordar a preocupação pastoral. Irá abordar o perfil de alguém que prefere se abster de si mesmo para cuidar de outros. Nós iremos ler aqui o texto, ou um texto que reporta alguém que zelosamente entende, que tem a responsabilidade de responder por pessoas diante de Deus. Desde já. E de forma muito mais comprometedora no dia do juízo. Amém, queridos? Tendo dito isto, façamos a leitura do capítulo 3, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás, também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Que texto lindo, não é, irmãos? Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos dia e noite com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém, queridos? A preocupação com a estabilidade da fé destes irmãos é o ponto nevrálgico, é o ponto central deste capítulo, irmãos. Paulo, de uma forma muito preocupada, ele deixa isso claro na leitura que fizemos. Ele é alguém que está preocupado com a saúde espiritual da igreja. Porque sabemos, pela leitura que fizemos de Atos, na primeira mensagem, que Paulo não programa a sua saída. Ele sai fugido. Ele tem que ir embora. Paulo corria riscos, como na maioria das cidades em que ele pregava. Então ele não teve tempo de se organizar, de deixar o legado para outrem. Ele não teve tempo de estruturar um presbitério ou um conselho na igreja. Paulo teve que sair às pressas, escondido. E nós vimos a pressão que os eleitores da cidade fizeram.
Eles foram na casa de Jason, que receberam o apóstolo, e pressionaram o mesmo. Buscaram a cabeça do apóstolo, né? Os acusaram de não só perturbadores de Tessalônica, mas de perturbadores do mundo. Então, por esse contexto, por essas circunstâncias, o apóstolo, ele está distante, provavelmente em Corinto aqui, mas ele está com o pensamento nestes irmãos. Que coração de pastor impressionante, não é, irmãos? Paulo está distante, a centenas de quilômetros, mas o coração ferve de preocupação com estes irmãos. Como será que eles estão? A ponto dele dizer que não podendo mais esperar, né? Ele prefere ficar sozinho. Ele prefere se abster da companhia, porque a palavra só aqui poderia facilmente ser traduzida por abandonado. Eu nem sei se tem alguma versão que diz que ele estava abandonado. A expressão grega aqui poderia facilmente ser traduzida por isso. E Paulo ele prefere dizer, eu não me importo, contanto que eu saiba a respeito da minha igreja querida em Tessalônica. Paulo está muito preocupado com o bem-estar dessa igreja. Assim como eu acredito, queridos, que verdadeiros pastores se preocupam com o bem-estar das igrejas que o Senhor confiou a cada um deles. Pode até parecer que a vida do pastor é fácil. É simples. Pode até ser simples, né? Mas é uma vida carregada de muitas obrigações, responsabilidades. Você não tem ideia do fardo que carrega um pastor. Inúmeras e inúmeras pesquisas dizem que milhares de pastores abrem mão do ministério mensalmente. Mais de 1.500. Nos Estados Unidos, pastores que recebem $15 mil, $17 mil, preferem voltar para o mercado de trabalho. Você não tem ideia do quanto é responsabilizador, queridos, além de nós estarmos lidando com seres humanos, com pessoas que pensam, que sentem. Nós respondemos por cada uma delas diante de Deus. Eu não esqueço, talvez, a situação, ou uma das mais tristes da minha vida, foi quando eu precisei excluir um membro da igreja. Eu chorei durante dias. Eu sofri de uma maneira que eu nunca imaginei. Eu precisei excluir a pessoa, convidá-la a sair para sempre daquela comunidade. E aí talvez quem olhou de fora disse, mas na condição do pastor é muito bom fazer isso, né? Expulsar as pessoas. Não. Foi uma condição horrorosa. Foi uma das situações mais horríveis que eu já vivi na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque aquele sentimento que foi pregado na semana passada, de pai e mãe, existem. Ele existe. E essa é uma realidade inescapável na vida de um pastor, não é? Paulo não era mercenário, meus irmãos. Era um pastor de almas. Isso é o pastor, é aquele que prefere o bem-estar dos outros ao dele. Ele prefere a solidão, né? Se isso está em jogo, o bem-estar, a ajuda, o auxílio à igreja que ele tanto ama. Quem aqui nunca ligou de madrugada para o pastor? Quem aqui nunca buscou auxílio de um pastor, meu irmão?
Esse é o nosso ofício. Esse é o nosso papel. Quem aqui nunca recorreu? E é isso que faz um pastor, irmãos. Ele pensa mais na igreja do que em si mesmo. Qual mulher de pastor, com exceção de Elemar, ela não se enquadra nisso? Qual mulher de pastor nunca reclamou? Elemar não, ela não faz isso. Ela nunca disse assim, você vai sair de novo? Uma hora dessa? Isso é natural, meus irmãos. Mas é o ofício. Faz parte da vida de um pastor. Deitado. Eu não vou falar, mas me veio aqui algumas coisas na mente, irmãos. Mas deixe isso para os momentos mais reclusos. Eu não quero imaginar o reverendo Abílio deitando, porque realmente aquilo dali é uma monografia. O pastor e vocês deitando é uma monografia, um trabalho de conclusão de curso. É um preparo assim quase que absurdo. Estávamos num retiro recentemente, irmãos, assim, eu fiquei impressionado. Eu ia deitar, eu acho, né? E eu vi ele se preparando para deitar, assim, eu fiquei impressionado. Ele tem uma mala, irmãos, uma maleta. Ele abriu aquela maleta, tinha um moletom, uma camisa de manga longa, agora tudo é especial para aquele momento, acredite. Ele regula a temperatura do ar. Aí ele se coloca na frente do ar-condicionado. Uma coisa impressionante. Aí eu fico imaginando, depois disso tudo, ele coloca aquele tapa-olho. Ele leva um travesseiro de plumas de ganso. Ele tem um ângulo para se deitar, né? Porque ele tem refluxo. Meu amigo, eu fiquei constrangido. Depois daquele processo todo, eu disse, não é possível. Não tem condições. Agora eu fico pensando, já imaginou depois disso tudo? Aí o irmão liga. Pastor, olha aí. Irmãos, acredite, é amor. É amor. Acredite, é amor. Depois de um preparo daquele, eu acredito que eu desligava o celular. Porque isso daí eu fiquei olhando. Isso não vai acabar, meu Deus. Impressionante. É amor. Quando você liga para o pastor, que ele à noite vai à sua casa, acredite, ele lhe ama de uma maneira inquestionável. Mas, irmãos, nós vamos acompanhar o texto e vamos ver, assim, a partir do próprio texto, as marcas, o que caracteriza Paulo como um pastor de verdade. Os primeiros 5 versículos, irmãos, cuidado pastoral do apóstolo Paulo, o impulsiona a enviar o melhor que ele tem, Timóteo. Os primeiros 5 versículos vão mostrar, assim, o cuidado de Paulo com a igreja ao enviar alguém para saber notícias da igreja. Mas perceba que não é qualquer pessoa que ele está enviando para a igreja. Ele está enviando à igreja a melhor pessoa que ele tem, a pessoa mais gabaritada que ele tem, a pessoa na qual ele emprega a maior confiança, é Timóteo. Ele, por várias vezes, em textos subsequentes, ele diz que Timóteo é o filho querido dele. É aquele que ele gerou, né, na fé. E é esse homem que ele manda. Aquele que ele tem prazer de estar perto. Mas ele diz, eu vou mandar ele para estar entre vocês. Né? Porque, meus irmãos, a impressão que em um primeiro momento nós temos do apóstolo é que ele é alguém muito desapegado às pessoas. Uma vez que Paulo vive abrindo igrejas. Ele vive viajando. É de espantar quando vemos a narrativa de Atos dizendo que ele passou 3 anos numa cidade, 1 ano e meio em outra, porque Paulo não tem esse perfil, ele é um missionário. Ele é alguém que ambiciona alcançar o maior número de pessoas possíveis.
um evangelista, realmente um apóstolo. Mas Paulo não é só isso, irmãos, ele também é um pastor. Ele se preocupa com as pessoas. Elas não são só dados, troféus, estatísticas. É tão bonito, mas ao mesmo tempo assim, tão vazio. Olha, eu sou alguém que abri centenas de igrejas. Milhares de pessoas já se renderam a Cristo por intermédio do meu ministério. Mas qual vínculo você estabeleceu com elas? Quais dessas pessoas você conhece pelo nome? Você conhece os dramas, as dificuldades? E nós percebemos aqui, irmãos, que Paulo, ele é alguém que carrega consigo também esse gabarito. Paulo não é alguém que deixa as pessoas desassistidas, sem assistência nenhuma espiritual. Ele ainda que vai em busca de novos campos, irmãos. Ele vela pela vida das suas ovelhas, ou das ovelhas que o Senhor confiou a ele, né? Ele é aquela mãe que nutre, a gente já ouviu isso muito bem. Aquela mãe que cuida, que acaricia, que embala os seus filhos. Mas ele também é aquele pai que gosta de estar perto, ensinando a eles, né? Por isso que Paulo vai dizer quem é esse indivíduo. Ele diz, enviar o nosso irmão Timóteo, no verso 2, ministro de Deus. A palavra aqui é um pouco atípica, né? Não é a palavra exatamente de onde vem a expressão diácono. Mas tem uma conotação muito parecida. Ele está dizendo aqui, eu estou mandando alguém que tem o mesmo feeling que eu, que é meu colega de trabalho. Estou mandando alguém, né, que sabe exatamente quais são os dramas de uma igreja. Porque essa palavra aqui no mundo grego era utilizada por aquele que auxiliava quem fazia o parto. Então é alguém que conhece os dramas, as dificuldades. Em outras palavras, Paulo diz, eu estou mandando um outro pastor. Aqui é o sinergun, né? Eu estou mandando um outro pastor. Alguém que sabe os dramas de vocês. Alguém que, assim como eu, trará as notícias exatamente como são. Me dará as informações que, como realmente eu preciso saber. E com isso, irmãos, Paulo está atribuindo um valor muito grande àquela comunidade de fé. Paulo entende, queridos, que aquela comunidade de fé plantada com ele precisa de pessoas que tenham um caráter, testemunho. Ele é um pastor que zela pela vida delas, por isso ele traz o melhor para elas. Ele envia o melhor para elas. Paulo diz aqui, ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. Talvez, irmãos, Paulo poderia ter sido tomado de ciúme, né? Ninguém pode fazer isso melhor do que eu. Mas ele sabe que tem alguém tão capaz quanto ele. Ele diz, eu estarei enviando alguém aí que faria exatamente o que eu faria. Que diria a vocês, ou que dirá a vocês exatamente o que eu diria. Que acolherá vocês do modo como eu acolheria. Isso mostra o valor. Ele está mandando alguém crente. Alguém piedoso. Uma das coisas que é destacada com relação a Timóteo, na epístola a Timóteo, na carta aos Filipenses, nesse texto, é que nós estamos lidando com alguém que tem habilidades, capacidades, inclusive a de encorajar. Porque estes irmãos precisam aqui. Agora o que me impressiona, sabe o que é, irmãos? É que Paulo está mandando alguém, não é para acabar
com os problemas que eles tinham na igreja. Paulo está dizendo, eu estou mandando alguém que é capaz de fortalecer vocês e animar vocês. Aí ele diz no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, né? Porque vocês mesmos sabem que foram designados para isto. Você sabia, meu irmão, que você se tornou crente para sofrer? Se você não sabia, saia daqui sabendo disso. Você se tornou crente, meu irmão, para sofrer por amor de Jesus. Para ser incompreendido por amor de Jesus. Jesus disse por várias vezes, no mundo vocês terão dificuldades, tribulações. Os inimigos, os maiores inclusive, os maiores inimigos do homem estarão convivendo com ele dentro da sua própria casa. E ele está falando isso para os discípulos. Ninguém pode vir a mim se não carregar a cruz todo dia. Irmãos, nós nos tornamos servos de Deus, ou Deus em Cristo nos tornou os seus servos, para nós compartilharmos das dores e agrúrias do Filho dele. Nós estamos aqui para continuar este ministério sofrido, doído, difícil, mas glorioso. Porque todos nós sabemos o desfecho da história de Cristo. Quem olhou para ele na cruz, talvez não tinha a dimensão da glória daquele momento. Porque por mais que o momento fosse tomado por trevas, porque o texto vai dizer que em algum momento as trevas se apoderaram ali, não é? Principalmente quando ele reclama a Deus os pecados que ele está carregando da humanidade. Ele diz, por que tu me abandonastes? Mas logo em seguida ele em paz diz, Senhor, a ti eu entrego meu espírito. E as pessoas não tinham a ideia, a dimensão daquilo, porque dias depois ele vai declarar todo o poder e toda a autoridade me foram dadas no céu e na terra. Isso é a glória do Evangelho, irmãos. E Timóteo está aqui, amando do pastor Paulo, para dizer assim, meu irmão, continua firme aí. Fica firme aí. Nós estamos no caminho certo. Isso aqui é impressionante, né, irmão? Um pastor que é fiel às Escrituras. Quantas pessoas elas ficam decepcionadas quando elas procuram um pastor e elas buscam nele o solucionador do problema delas? Elas buscam no pastor aquele que vai resolver. É aquele indivíduo tabajara, né? Ele resolve tudo. O pastor é uma espécie de voodoo, de guru. O Ica, sei lá. Uma coisa assim. Aí chega no pastor, aí o pastor diz assim, amém, irmão. Isso é Deus forjando o teu caráter. Aí o irmão fica em crise, né? Ele entra em crise. Ele diz assim, e aí pastor, o que é que eu faço? Ele diz assim, a gente ora. Agora é a hora de nós fecharmos o olhinho, cruzarmos a mãozinha e fazermos aquela oração. Repete comigo, Senhor, me ajuda a permanecer firme em meio a todo esse caos. É isso que faz o pastor, irmãos. O mercenário, segundo Jesus em João 10, ele fala aquilo que não é verdade. Talvez acalente a tua alma, traga um certo conforto, mas você vai sair dali com palavras mentirosas e que não vão lhe ajudar em nada. Sabe aquela pessoa que chega para o pastor, como já chegaram para mim algumas vezes, né?
Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Amém, meu amigo. Esse é o nosso ofício, né, irmão? Vamos orar, meu irmão. Porque Deus está colocando tantas coisas na minha vida, pastor. E eu assim, vim conversar com o senhor, né? Porque o senhor é o pastor, né? Amém, obrigado pela confiança, meu irmão. E o teor da conversa é aquela mais cabeluda possível, né? É aquela conversa mais horrenda possível. Meio que convidando o pastor a concordar com as coisas erradas que ele faz. Né? Aí quando o pastor chega assim e diz, não, meu irmão, isso está errado, cara. Isso não está certo, meu amigo. Não, eu vim perguntar ao senhor, eu não sei nem porque você veio perguntar a mim uma coisa dessa. Já está tão na cara que está errado, você esperava de mim o quê? Há uns anos atrás, um irmão veio me perguntar se tinha algum problema ele fraudar um diploma para colocar, para abençoar em Cristo um outro que tinha que entrar no trabalho. Ele era profissional, ele tinha os diplomas, mas ele se compadeceu, o evangelho de Jesus Cristo, levou ele a sentir a dor do desempregado, amigo dele, e aí ele entendeu que o Espírito Santo levou ele a fraudar o diploma dele. E o irmão colocar o nome dele no diploma para conseguir uma vaga. Mas o que mais me impressionou foi ele perguntar a mim isso. Ele disse, pastor, será que tem algum problema? Ô, irmão, se ele fosse meu filho, eu tinha dado de cinto nele naquele dia. De cinto e com o lado da fivela. Eu disse, você pergunta se isso está errado, meu irmão? Sim, pastor, mas não é para abençoar o próximo? É para ajudar o outro? Irmãos, pastores fazem isso. Pastores dizem a verdade. Pastores falam aquilo que você precisa ouvir. E não aquilo que você gostaria de ouvir. Por isso que os adolescentes têm tanta raiva quando vão falar de namoro com o pastor. Por isso, meus irmãos, que os mais diversos dramas na igreja nem sempre são compreendidos pelo pastor. Porque, meus queridos, o nosso compromisso é com, acima de tudo, Deus e com aquilo que fará o bem para você, não só aqui, meu amigo, mas eternamente. Nós estamos lidando com dramas que vão pesar na vida de vocês, quando vocês chegarem diante de Deus, meu irmão. Diz que Paulo entende isso. Ele reconhece que a igreja está em dificuldades, né? Provavelmente no verso 4 ele está falando de uma carta que ele escreveu. Eu já predisse isso, né? Eu já havia, na verdade, alertado vocês dessas possíveis aflições. Paulo está colocando isso aqui, né? Por isso ele diz, por isso eu fui tomado por essa apreensão, por não saber resposta de vocês, porque eu fiquei pensando, né? Será que eles foram provados pelo tentador, por Satanás, e o nosso trabalho se tornou inútil? Porque lembre-se, o próprio Paulo vai dizer que Deus não nos prova além das nossas forças. Tiago vai dizer, ao ser tentado, ninguém diga, sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. E Paulo, ele compreende, será que as investidas do diabo contra aquelas vidas foram capazes de tornar o nosso trabalho inútil? Por isso ele está apreensivo, meus irmãos. E aí Paulo coloca as tribulações como parte da agenda da igreja, né? Então, meu irmão, as tribulações fazem parte da nossa vida. Na verdade, nós, como cristãos, de fato, né? De fato, vivemos muitas vezes inquietos. E a advertência dele aqui é essa. Não fiquem inquietos. É interessante aqui, meus irmãos, que essa palavra inquieto, ela não tem precedentes no texto bíblico aqui.
estudei ela aqui no original aqui. Ela foi usada por Homero para se referir ao cachorro quando abana o rabo. E aí talvez você diga, rapaz, não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas você sabe o que é que ele está dizendo aqui, né? Essas tribulações não é falta de emprego, não, irmãos. Isso aqui não é doença. Isso aqui, essa expressão inquietar, faz referência a algo muito parecido como bajular. Quando você chega próximo a um cachorro, por mais medo que você tenha dele, ele não vem balançando o rabinho, né? Se ele está de forma amistosa com você. É mais ou menos o que acontece lá no jardim, né? Satanás, quando chega para Eva, a ideia aqui é seduzir de fato. Ele diz assim, foi assim que Deus disse? A Eva diz, não, a gente não pode comer de nada, nem tocar. Ele diz assim, não, rapaz. Na verdade, Deus está privando vocês de serem deuses também. Os seduziu. Na verdade, essa expressão faz referência a esse tipo de tribulação. Aquela tribulação que o camarada passa quando alguém está sugerindo, sugestionando ele a desagradar a Deus, propondo a ele coisas. E não necessariamente vivendo situações negras. Aqui tem relação com sugestões, propostas, sofismas. Esse é um grande problema dessa igreja. Talvez esse seja um dos grandes problemas nossos, não é, irmãos? Mas sabe o que é que nós ficamos felizes ao ler o texto? É que Paulo ele é recompensado quando Timóteo volta com boas novas da igreja, né? Quando você lê os versos de 6 a 8, ele diz assim, não é? Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vim do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós. Que coisa bonita, meus irmãos. Paulo, ele faz aquele ufa, né? Que bom. Que a igreja está conseguindo. O pastor aqui há de concordar comigo, tem coisa melhor quando o pastor ele fica sabendo que aquela pessoa que ele acompanhou, que ele viveu lado a lado com ela os dramas, as dificuldades, e essa pessoa conseguiu superar aquilo. É uma coisa impressionante, irmãos. É uma alegria inimaginável. Onde o pastor conhece o seu drama, a sua dificuldade, os seus problemas. Aquele casal que veio procurar o pastor quando estava falido o casamento. Eles estavam, na verdade, alguns talvez já tinham dado até entrada no divórcio. E aí o pastor, muitas noites, e olhe que vocês já viram o trabalho que dá para o pastor sair da cama, né? E aí você, hoje, anos depois, você diz, poxa, chegamos aqui a nossa família reunida. E Deus usou o pastor da igreja para nos ajudar. Irmão, é isso que Paulo está dizendo. Eu fico feliz porque vocês lembram de mim de uma maneira muito representativa. Irmãos, pastores são homens. Eles gostam de ser lembrados também. Pastores gostam de receber ligação. Mas não é só para dizer, pastor, dá para vir aqui agora? Pastor, você teria como me ajudar? Também. Mas você já conseguiu. Você já ligou para o pastor da sua igreja dizendo assim, pastor, obrigado pelas orações que o senhor tem feito por mim. Obrigado pelo cuidado, pelo carinho que o senhor tem com os meus filhos. Eu achei tão bonito outro dia, eu estava na casa de uns irmãos. Eu estava indo para a casa de uns irmãos. E o pastor dessa igreja aqui, viu uns adolescentes no meio da rua. Ele disse assim, vai para casa. Vai para casa. E o menino ficou assim, para casa agora, meu amigo. E ele foi para casa. Respeitou o pastor. E o pai dele depois apertou a mão do pastor. Que respeito bonito, não é, meu irmão? Alguém preocupado com seu filho. Alguém atento ao que pode acontecer ao seu filho.
Paulo está louvando a Deus porque eles estão bem, estão resistindo na fé e no amor, mas porque também eles lembram dele, meus irmãos. Eles lembram dos momentos bons. Porque quão triste é, né? Eu saí daquela igreja porque o pastor fazia tanta coisa errada, cara. Deixei de frequentar aquele ambiente porque o pastor era alguém indiscreto. Ficava me expondo. Era indiferente às minhas dores, aos meus dramas. Mas como também deve ser elogiado, meu irmão, alguém que está disponível. E Paulo, ele entende isso. Porque olha só como é interessante. No verso 7 ele diz, sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Que expressão bonita, meu irmão. Paulo diz assim, agora eu posso dormir. Agora eu posso viver a minha vida, né? Sabendo que vocês estão bem. Agora eu também estarei bem. É isso que o apóstolo está dizendo. Irmãos, a saúde da igreja revitaliza o coração de um pastor. Alguma mãe consegue dormir com aquele filho drogado, ébrio, que sai no meio da rua dando trabalho? Alguém consegue dormir? Alguma mãe, algum pai? Você deita em casa e ronca, dane-se, eu só quero ver a notícia. Você faz isso? Você pode até dizer isso da boca para fora, meu amigo. Quando ele sai pelas portas da sua casa, você perde o sono, toma diazepam, fica louco dentro de casa, o celular não para. Você acha, meu irmão, que um pastor consegue ter tranquilidade sabendo que as coisas na igreja não estão andando bem? Não consegue, meu irmão. Não consegue. Na verdade, não existe nada mais revitalizador para a vida e para a fé de um pastor do que a consciência dele de que a igreja é saudável. De que as pessoas estão bem, de que o casamento delas vai bem, que a vida em família vai bem. Se alguém, porventura, não sei, tem a ideia de que o pastor torce contra você, isso não existe, meu irmão. O pastor não torce pelo seu divórcio, por mais que ele tenha divertido antes, por mais que ele tenha dito, meu irmão, pare com isso, minha irmã, pare com isso, porque isso vai dar em divórcio. Mas ele não fica torcendo, eu quero ver o divórcio, eu quero só ver a ligação do divórcio. Jamais ele vai fazer isso, meu irmão. Jamais um pastor irá torcer pelo mal, pelo fim do seu casamento, pela tragédia na sua família. Muito pelo contrário, meus irmãos. Muito pelo contrário. E Paulo entende que isso também ajuda ele, porque ele tem dificuldades. Ele tem tribulações. E se existe uma coisa na vida do pastor que ajuda a acalentar as tribulações dele, é o bem da igreja que ele pastoreia. Pode acreditar, irmãos, como pastor, eu já passei meses sem salário. Meses. Mas eu nunca deixei de ir a um culto sequer pregar. Muitas vezes, as contas atrasadas, as coisas não indo muito bem, mas só o fato de saber que as pessoas estavam bem, que as pessoas estavam indo aos cultos, isso de alguma forma me animava. Isso de alguma forma isso me impulsionava a continuar orando por aquela igreja, a continuar pedindo a Deus pelo bem-estar espiritual daquela igreja. Porque, irmãos, muitas vezes nós olhamos para aqui, para um público desse, e dizemos assim, essa igreja não tem problema. Claro, está todo mundo calado agora me ouvindo, né, irmãos? Mas deixa chegar a hora do gabinete. Deixa o tesoureiro dizer o balanço mensal ao pastor.
Pastor, o mês de dezembro, o povo não só deixou de vir à igreja, mas o dízimo delas também deixou de vir. E aí o pastor começa, né? Ele, em um primeiro momento, não sabe por que ele não consegue dormir à noite, né? E aí as contas começam a chegar. Mas, meu querido, o que satisfaz o pastor não é só pagar a conta. O que realiza um pastor não é só pagar a conta. Não é só construir parede. É a sua vida diante de Deus está bem. É saber que você vem aos cultos orar. É saber que... É aquela ligação, pastor, muito obrigado, eu estou conseguindo fazer as minhas leituras devocionais. Pastor, eu estou conseguindo ter uma vida cristã mais saudável. Isso, meu irmão, isso é gratificante para um pastor. Isso revitaliza a fé. E é isso que o apóstolo Paulo declara aqui, né? E por último, esse cuidado pastoral de Paulo move ele a fazer aquilo que todo pastor faz. E principalmente quando ele visiona coisas grandes para a igreja. Ele ora pela igreja, né? Verso 9 ao 13, você vai ver isso. Ele vai dizer, né? Que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês? Por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Ele diz, oramos dia e noite com o máximo empenho, para que possamos vê-los pessoalmente, suprir o que ainda falta a fé que vocês têm. Ele sabe que eles não estão prontos. Ele sabe que eles não estão acabados. Mas ele ora por isso. Ele ora para que Deus dê oportunidade para ajudá-los ainda mais. E aqui Paulo começa a orar para que esses irmãos amadureçam. Porque, irmãos, se existe uma coisa que o pastor ora dentro de uma igreja, é para que as pessoas elas saiam daquela infância, né? Daquele momento de fé juvenil. Porque isso é muito preocupante, meus irmãos, dentro de uma igreja. Como já advertiu o escritor aos Hebreus, vocês pelo tempo já deviam ser mestres, mas vocês ainda continuam tomando leite. Se preocupa um pastor. Se preocupa um pastor sabendo como aqui na igreja você tem cultos oficiais quartas e domingos. Faz-se um rodízio, né? A cada 15 dias, cultos de homens e mulheres. Mas aí todos os dias está exposto a heresias. Está exposto a aquelas pessoas que falam bobagens no trabalho. Está exposto a uma série de coisas. E os programas que supostamente propagam uma fé doente. Uma fé manca, sem fundamento bíblico. Se preocupa, meus irmãos. Por isso Paulo ora por esses irmãos. Ele ora para que eles cresçam, para que eles amadureçam, né? Paulo ora para que eles amem. Verso 12, o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos. Existe uma coisa importante na igreja, é o amor mútuo. João já dizia, nós seremos conhecidos como cristãos se nos amarmos. E ainda diz mais, né? Se você é petulante a ponto de dizer que ama a Deus, mas não consegue demonstrar, refletir esse amor que você diz que tem por Deus ao seu próximo, você mente. E Paulo ora por isso. Meus irmãos, se amar em um contexto onde nós nos deparamos com pessoas das mais diversas direções, famílias, costumes, hábitos, não é fácil. Isso aqui é um milagre da unidade na diversidade. Você encontra pessoas do naipe de pastor aqui para nós. Eu não vou com a cara daquele irmão. O meu santo não bateu. Até do tipo, pastor, eu até congrego aqui, mas não quero papo. Não quero contato. Não quero nenhum tipo de relacionamento. Já imaginou o drama para o pastor? Como o pastor lidar com isso? E Paulo ora por isso. Acredite, meus irmãos, enquanto você trabalha, enquanto você dorme, enquanto você vive a sua vida, os pastores oram por ela.
E eles oram para que você viva essa vida da melhor maneira possível. E Paulo declara isso aqui. Ele pede, inclusive, para que esse amor aumente para com todos. E esse todos aqui inclui também os seus desafetos. Aqueles que você odeia. Porque o próprio Jesus disse, você tem que aprender a amar o seu inimigo orando por ele. Comece a orar por ele. E Paulo ora por isso, irmãos. E aí Paulo culmina essa gratidão que ele sente no coração pela igreja, né? Que se revela ou que se faz presente em oração, pedindo a Deus para que esses irmãos fossem santos na presença de Deus até a volta de Cristo. E aí é o contato que temos com o estudo da manhã, né? Paulo diz, eu oro para que a certeza que vocês têm no retorno de Cristo leve vocês a serem crentes mais piedosos, mais santos. Irmãos, se a certeza de que Cristo vem não nos tornar mais santos, nada mais nos tornará. Se você sabe que Cristo virá e pedirá contas de tudo que você fez e fará, e você não tem a consciência de que tem que viver em santidade, nada mais fará você viver em santidade. Não é palavra de vitória do pastor, não é carregar o punhado de sal no bolso, ou os ml de óleo, não é nada disso. É a certeza no seu coração, meu irmão. É a convicção no seu coração de que você no mundo está, mas não pertence ao mesmo. Como Paulo mesmo disse aos Colossenses, vocês têm que viver com os pés aqui, porque é claro, não temos como viver diferente. Mas ele diz, mas o coração tem que estar sempre lá. O coração sempre na glória. São os pés na terra e o coração na glória. E Paulo ora por isso, para que eles vivam em santidade, né? Com a consciência da isenção das culpas, sabendo de que irão comparecer diante de Deus. Amém, meus irmãos? Queridos, estas são algumas das marcas de um pastor. Com certeza, seu pastor tem muitas. Com certeza, você está em um lugar seguro. Você está em um lugar onde o pastor de vocês leva a sério o chamado de Deus e o cuidado com a sua vida. Então, queridos, que nós, como crentes, como servos de Deus, possamos ter um olhar mais sensível. O pastor é alguém tão solitário, acredite. A figura do pastor é alguém que transparece, né? Alguém tão impenetrável, mas que na realidade você está diante de alguém tão sensível. Porque às vezes, queridos, o fato de nós subirmos aqui e pregarmos, e nós estarmos sempre na condição daquele que aconselha, que orienta, parece que nós não vivemos os mesmos dramas. Parece que a nossa família não está sujeita a viver dramas. Tem alguns pastores por aí que ensinam até que o pastor nem pode dizer que fica doente. Nas igrejas neopentecostais é proibido o pastor dizer que está enfermo. Isso é um sinal de fraqueza. Não, meu irmão, nós somos homens. Nós somos seres humanos, adoecemos, nos entristecemos. Sentimos necessidade de ouvir elogios muitas vezes. Queridos, abracem, cuidem.
Amparem o pastor de vocês. Paulo diz uma coisa interessante diante da igreja de Corinto. A igreja de Corinto fechou o coração e não quis ajudar Paulo em nada financeiramente. E Paulo não deixou de pregar aquela igreja. Mas ele também não perdeu a oportunidade de exortá-los. Paulo diz, sabe o que é vergonhoso? É eu compartilhar com vocês verdades eternas. Coisas que implicarão na vida de vocês para sempre. E vocês não serem capazes de comunicar comigo coisas dessa vida. Vocês têm dificuldades em compartilhar comigo dinheiro, bens. Uma vez que eu compartilho com vocês coisas eternas. Queridos, o único que na verdade não precisa disto tudo que nós falamos aqui é Deus. Ele é o Senhor. Mas Ele confiou à igreja homens fiéis, que devem cuidar da noiva dele com responsabilidade. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós nesta noite nos colocamos diante de Ti com alegria, com louvor. E como é bom, Senhor, nós nos depararmos com a Tua palavra e vermos o bem que o Evangelho faz na vida das pessoas. Como ele muda para sempre a vida das pessoas. A família, os casamentos, o relacionamento pais e filhos, a honestidade do trabalhador, a relação desse trabalhador com o patrão e vice-versa. Obrigado, Senhor, porque só o Teu Evangelho pode fazer isso. Damos graças a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos pastoreados, cuidados, de termos a atenção, o carinho, as orações, a preocupação de alguém que responde diante de Deus por cada um de nós. Senhor, que essa igreja, ela ame seu pastor, respeite o seu pastor, ouça com carinho aquilo que é dito pelo seu pastor, porque com certeza este homem foi levantado por Ti para abençoar esse povo. Como também este pastor continue demonstrando as evidências de que foi escolhido por Deus para abençoar este rebanho. Que, ó Deus, o carinho, a atenção que ele tem dedicado estes anos, a devoção a Ti, Senhor, tudo isso com o objetivo maior de abençoar a cada um deles. Que isto só aumente, Senhor. Que isso perdure na vida dele. E que ele seja encontrado fiel. Como alguém que maneja bem a palavra. Como alguém que tem o respeito dos de dentro e dos de fora. Como alguém que representa a comunidade de fé. Obrigado, Senhor. Que a Tua boa mão permaneça sobre esta igreja, na vida do seu pastor e na vida do seu rebanho. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém.